E hoje venho aqui falar um bocadinho sobre solidão. É um tema que sem dúvida tem tem chegado até mim por parte de certas pessoas, o facto de estarmos isolados e de quanto pode ser difícil estarmos sozinhos, com apenas a nossa companhia. Não é o caso de todos, mas independentemente, é muito difícil para grande parte das pessoas estar neste momento isolados e em solidão. Bem, a solidão é diferente do isolamento. A solidão pode ser interpretada como um profundo vazio, uma profunda sensação de vazio, ou uma profunda sensação de isolamento. Se bem que uma coisa é a solidão e o isolamento são diferentes uma da outra, porque a solidão não é uma coisa obrigatoriamente negativa, nem tem que ser obrigatoriamente algo negativo. É apenas negativo para quem ainda não aprendeu a apreciar a sua própria companhia. Isto porque para muitas pessoas, para quem está habituado portanto, a mergulhar em nós próprios, em estarmos apenas connosco, quem procura, neste caso, a solidão em tempos diferentes destes, não é? Em tempos quando os tempos são normais, hoje em dia este isolamento não é algo que seja tão difícil de enfrentar, não é algo que seja tão caótico, a questão portanto, do isolamento, da solidão. Obviamente que nós somos seres sociais, sem dúvida, mas também somos seres solitários e individuais. A questão é que nos tempos e, portanto, fora desta altura que estamos a viver, nós vivemos de uma forma totalmente social e esquecemos a maior parte do tempo de nós próprios, como seres individuais. Até nas relações, portanto, relações entre amigos, relações amorosas, acontece muito isso, anular-nos a nós próprios, a independência de alguém ou de querer agradar alguém. E isso dá-se pelo facto de nós termos medo da solidão. Mas não é necessário, não devemos ter medo da solidão, porque a solidão não é de todo bom. Nós devemos aprender a estar solitários, devemos aprender a apreciar a nossa companhia, de forma a que a solidão possa ser algo bastante agradável e não um tormento por não sabermos lidar com ela. Ok, então aqui uma ligeira pausa para ver só para eu ver com isto, quantas pessoas se podemos seguir, podemos, sim senhora. Então, eu quero começar por falar numa frase que foi importante para mim numa altura mais complicada e de mais agitação, muita agitação, ansiedade, uma fase da minha vida que não tinha muita alternativa senão correr de um lado para o outro. Foi no meu tempo de faculdade. Lembro-me que, portanto, já foi há uns bons anos, talvez há sensivelmente 9 ou 10 anos, um professor nessa altura, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, durante o dia, fazia as duas coisas durante o dia até à noite, e uma vez um professor meu disse uma frase que era algo como, mais ou menos como isto: quanto mais corremos para termos tempo, menos tempo temos. E isto na altura foi. Eu não conseguia entender. Portanto, eu na altura questionei o professor porque não concordava. Antes de não concordar, eu não concordava porque não entendia. Na realidade é mais isso. Eu não entendia essa afirmação. Porque eu levava a minha vida a correr para de facto ter mais tempo. Ter tempo para fazer tudo. E na altura
não era imprescindível, porque nós temos sempre mais do que uma opção para responder às mesmas circunstâncias. Mas eram outros tempos e na altura eu não sabia lidar com as coisas de outra forma. E então esta frase pode ser dita também: quanto mais corremos, mais depressa a vida passa. É uma interpretação igual da mesma frase, mas que eu não conseguia entender porque, pelos motivos que já expliquei, porque eu corria para todo o lado para ter sempre cada vez mais tempo para tudo. E só passado alguns anos é que eu mais tarde, depois de universidade, depois de poder realmente acalmar a minha vida, aprender mais sobre energia, sobre nós próprios, é que esta frase que ficou aqui no meu inconsciente durante todos estes anos passou a fazer algum sentido. E isto porquê? Na realidade, o que acontece é que quando nós andamos a correr no nosso dia-a-dia, na nossa vida normal, não nesta altura de quarentena, que somos obrigados a abrandar, mas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, levamos uma vida de correr para trás e para a frente, em busca de algo, em busca dos nossos objetivos, do nosso tempo, e acabamos por cair nesta armadilha que é passar a vida a correr para termos tempo e nunca ter tempo para nada. E porquê é que isto acontece? Um bom exemplo disto é como viajar daqui para o Porto, por exemplo, ou viajar para qualquer lugar, e viajamos, por exemplo, num comboio a 300 km por hora. Nós vamos ganhar tempo, a nossa viagem para algumas pessoas vai ser mais rápida a chegar lá, porque nós corremos constantemente contra o tempo e então queremos sempre que tudo seja mais rápido. O que acontece é que se fizermos uma viagem a 300 km por hora para chegarmos mais rápido ao nosso destino, nós perdemos a capacidade de usufruir do momento da viagem. Se nós olharmos pela janela a um comboio que vai a 300 km por hora, nós não temos a capacidade de observar nada, não temos a capacidade de observar, de sentir a paisagem, enfim, de experienciar, de viver o momento, aquele momento que é a viagem, que também é o momento de estarmos presentes. E o que acontece é que, isto fazendo uma analogia com a nossa vida, é o que acontece com a nossa vida. Como nós vivemos a vida a correr, perdemos muitas vezes a oportunidade de viver o momento, de apreciar o momento pelo qual estamos a atravessar. E isso está a acontecer neste momento agora. As pessoas estão muito focadas em sair rapidamente das suas casas, em voltar rapidamente para a sua rotina, para o seu trabalho, porque o isolamento é difícil, a solidão é difícil e não querem mais estar nesta situação. A questão é que podíamos e devíamos apreciar e darmos a oportunidade de usufruirmos deste momento, de apreciarmos este momento de imensas maneiras que é possível fazer através de crescimento, através de aprendizagem, através de nos conhecermos a nós próprios e, acima de tudo, através de aprendermos a gostar da nossa companhia. Porque, no final de contas, em toda a vida, nós temos imensos momentos que estamos sozinhos. E apesar da nossa sociedade ser cada vez mais, ou melhor, procurarmos cada vez mais estar em contacto com alguém e evitarmos cada vez mais estarmos sozinhos, a verdade é que vamos ter sempre momentos sozinhos e momentos de solidão nas nossas vidas. E o que causa essa sensação de nos sentirmos vazios, deprimidos, tristes por estarmos sozinhos ou estarmos em isolamento ou não sabermos usufruir da nossa companhia, é porque de facto nós tapamos constantemente os vazios que temos com circunstâncias da nossa vida, porque como não sabemos estar muitas vezes com nós próprios e usufruir da nossa companhia, procuramos sempre e cada vez mais a companhia dos outros e algo que nos distraia, seja, enfim, inúmeras coisas que eu já vou falar à frente.
mas não perdendo aqui um bocadinho a analogia do que eu queria dizer, que é, precisamos de abrandar, precisamos de apanhar também o comboio que para em todas as estações de 3 horas, de lermos um livro durante essa viagem, pararmos e podermos observar a paisagem, porque à velocidade que o comboio passa, nós conseguimos apreciar a paisagem. É uma forma de nós aprendermos a conectarmos connosco próprios quando estamos sozinhos e não termos medo de estarmos sozinhos e da solidão. Se tiverem alguma questão, vão deixando aqui nos comentários, eu vou seguindo a minha linha de pensamento, mas se tiverem alguma questão que queiram colocar, alguma dúvida ou, enfim, o que for, deixem por favor nos comentários para eu poder também interagir convosco. Muito bem. Então, como eu estava a falar há pouco, para além de nós sermos seres, sem dúvida, sociais, pelas capacidades e pela inteligência que temos, pelo nosso cérebro, pelas capacidades do nosso cérebro, sem dúvida que nos permite sermos seres sociais, nós somos primeiramente seres individuais. Isto em medicina chinesa, a medicina chinesa vê tudo como existindo sempre duas polaridades, como que o positivo e o negativo. É como que a nossa parte social é a nossa parte yang, é a parte mais agitada, que gostamos de portanto, falar, mandar cá para fora o que temos, rir, divertir-nos com os amigos, portanto, é a nossa parte de exteriorização, mas também temos a nossa parte solitária, que é a nossa parte yin, que é a nossa parte de introspeção, e que tanto uma como a outra são necessárias. O que acontece é que quando nós passamos a viver, ou a dar valor, ou a dar importância, ou somos ensinados a seguir apenas um caminho, neste caso que é mais a parte yang, mais a parte exterior, mais a parte de exteriorizar, de confraternizar, de estar com os amigos e etc., quando nos recolhemos para a nossa parte yin, sentimos-nos perdidos e não sabemos bem como lidar com essa parte. Portanto, para nós apreciarmos a solidão, para apreciarmos a estar connosco próprios, precisamos de abrandar. E daí aquela analogia que eu comecei por fazer acerca de viajar de comboio mais depressa ou mais devagar. Sobre aquela frase que eu ouvi, que me foi dita pelo meu professor e que eu na altura não consegui compreender e que hoje não consigo ver as coisas de outra forma. Sem dúvida que faz todo o sentido e que só passado alguns anos eu consegui realmente entender. Portanto, a forma de nós abrandando, ganhamos, é uma forma de nos libertarmos da dependência dos outros ou do outro. Nós precisamos de saber estar connosco próprios e, acima de tudo, de apreciar a nossa companhia, de fecharmos os olhos e estarmos em conexão connosco e com o mundo. E a única forma de o fazermos é abrandar. O que acontece é que nós neste momento fomos obrigados a abrandar. E esta consciência, esta tomada de atitude deve ser feita, ou deveria ser feita em momentos de agitação. É nesses momentos que nós precisamos ter a consciência de o quanto é importante abrandar e recolher-nos para nós próprios, para que em eventualidades da vida, tal como esta, ou como muitas outras que podemos passar em diferentes circunstâncias na vida, estejamos preparados para estarmos com nós próprios. Portanto,
Eu escrevi aqui alguns pontos para ir seguindo, para não me perder no discurso, para conseguir levar até vocês a mensagem de forma mais simples e clara possível. Portanto, no momento em que nós aprendermos a gostarmos da solidão, de estarmos sozinhos, é o momento que nos libertamos do medo de estarmos só, de estarmos sozinhos. E é quando a solidão se transforma de uma coisa negativa para uma coisa positiva. Naturalmente que nós vamos gostar sempre de estar com pessoas. Lá está, a nossa parte social é sempre uma questão de equilíbrio, um equilíbrio entre a parte social e a parte individual. É tudo um equilíbrio. Eu abordo este tema e neste tema eu falo mais sobre a solidão, puxar mais para a solidão, porque a parte social já é natural na nossa sociedade, já é natural nos tempos em que vivemos. É o que toda a gente procura e é fácil de encontrar nos dias de hoje, ainda mais com a internet, com os avanços da tecnologia a que temos acesso hoje tão facilmente. Portanto, o que acontece é que nos esquecemos da outra parte, da parte da parte da introspeção e da solidão, e que isso depois se transforma em ansiedade, transforma-se em medos de estarmos sozinhos, na incapacidade, para além do medo, na incapacidade também de estarmos sozinhos. E enfim, é uma bola de neve que começa a despertar outros sentidos e outras emoções negativas e que faz com que a solidão seja de facto algo negativo. Deixem-me ver aqui, dar uma olhadela apenas nos comentários. Ok. Não se esqueçam, vão fazendo algumas perguntas se tiverem alguma questão, para que eu possa ir interagindo e ir respondendo às vossas dúvidas. Ok. Portanto, colocando isto como que num gráfico, nós temos a nossa vida, nós podemos representar, ok, não sei, peço desculpa, não sei o que é que aconteceu, mas já está, pronto. Muito bem. Então, como eu... Obrigado, Verinha. Bem, aproveito por esta pausa, dizer a todos olá e agradecer por estarem aqui. E continuando então aqui a linha de pensamento, nós podemos ver a nossa vida de uma forma linear, ou seja, entre o tempo que nascemos, que crescemos, amadurecemos e morremos. Esse é o nosso tempo da matéria. É o tempo que temos material. Portanto, nós nascemos como seres humanos, nós crescemos, amadurecemos e morremos. E essa linha é uma linha de tempo, é uma linha horizontal desde o nosso nascimento até à morte. É uma linha natural da matéria. Mas essa linha não pode, ou melhor, ela pode, mas não deve ser apenas isso. Nós não devemos percorrer apenas essas fases quase previsíveis da nossa vida. Podemos viver a nossa vida de uma forma exponencial, ou seja, adicionando uma nova linha vertical à nossa vida, que é a linha da aprendizagem e da evolução como seres individuais, para que possamos e termos a capacidade de entendermos e de lidarmos melhor com o sofrimento de uma forma
mais profunda, de entendermos o sofrimento para termos a capacidade de passar por fases e situações difíceis, preencher vazios que estejam dentro de nós e possamos passar essas fases mais complicadas e mais difíceis da vida, em que muitas das vezes podemos sentir perdidos e desesperados, basicamente recolhendo-nos para nós próprios e permitindo essa evolução. Eu olho muito para isto, os vazios que as pessoas têm ou que sentimos como seres humanos, como um puzzle. Portanto, se nós tivermos dois puzzles, se nós estivermos a montar um puzzle e de faltar algumas peças do puzzle, nós podemos preencher esse puzzle com peças de outro puzzle, com certeza. Elas irão lá encaixar. A questão é que aquelas não são as nossas peças, não são as peças que nos preenchem. Mas infelizmente é a forma como nós hoje em dia preenchemos os nossos vazios. É com essas partes sociais, que são essas peças fora do nosso puzzle, que não pertencem ao nosso puzzle. Nós, só que como preencher aquele vazio dão-nos alguma sensação de conforto. O puzzle fica completo, apesar de não ser as nossas peças, não dar a imagem que nós pretendermos, a nossa verdadeira imagem. Essas peças vão servir temporariamente algum aspecto. O problema é que o vazio vai lá continuar sempre, porque essas não são as nossas peças, e a fim de nós encontrarmos as peças para o nosso puzzle, a única forma é mergulharmos dentro de nós próprios e criarmos essa linha vertical na nossa vida, que é a linha da aprendizagem e da evolução como seres humanos individuais. E aí dá-se um ponto, quando nós despertamos, por assim dizer, para essa consciência, que no fundo trata-se de uma consciencialização maior para além da matéria, para além do que nós somos, para além do nosso corpo. Quando se dá essa consciencialização, passa a existir na nossa vida essa linha vertical que através da consciência, da aprendizagem, vai nos permitir evoluirmos e cada vez mais subir nesse gráfico até que um dia deixemos esta vida, mas vai-nos permitir lidar e encarar os problemas e as adversidades da vida que todos nós temos de uma forma mais consciente, mais compreensiva e então, sem dúvida, que mais tranquila. Então, parece-me que tenho aqui uma questão da Ana Pinto que diz: como é que podemos encaixar momentos de introspeção quando voltarmos à normalidade e acabar o confinamento? E como é que se consegue dar a devida importância a nós próprios? Ok. Olá, Ana. Bem, esta questão é... Eu não sei se tens estado aqui desde o início, mas a tua questão vai de encontro um pouco com o que eu venho a falar de há pouco, desde o início. Peço desculpa. Então, a forma de encaixarmos é tendo a consciência que nós não podemos abdicar de nós próprios. É uma questão de prioridades. Nós priorizamos, por norma, sempre os outros. E esse é um dos principais motivos de doença nos tempos de hoje. Doença psicológica e não só, e doenças somáticas. Mas enfim, não vou aprofundar muito nesse tema. O que acontece aqui é que, como eu estava a falar, relativamente ao facto de priorizarmos sempre os outros, nós priorizamos sempre o trabalho porque precisamos de dinheiro, priorizamos sempre o chefe, priorizamos sempre a família, priorizamos os filhos, priorizamos os pais, os namorados, as namoradas. Portanto, nós priorizamos por norma toda a gente. E nós, como prioridade, como nós próprios, vamos descendo nessa cadeia das prioridades. E então, quanto mais nós descemos nessa cadeia de prioridades, naturalmente menos tempo vamos ter para dedicar a nós. Porque nós passamos o dia ou a vida a dedicar o nosso tempo aos outros. E nós vamos ficando para depois. E esse é o problema. É o problema de abdicarmos da nossa paz, do nosso equilíbrio para dar aos outros. Quando na realidade vai fazer com que nós não consigamos atingir o nosso equilíbrio
e quando nós não estamos bem, tudo à nossa volta começa a não estar bem também. Ou seja, quando nós não estamos bem, descarregamos nas pessoas que estão mais perto de nós. Libertamos a nossa revolta, as nossas frustrações, a nossa irritabilidade, que é causa de falta de compreensão e dedicação ao nosso interior, que depois faz com que se manifeste em tudo o que está à nossa volta, e muitas vezes começamos a dizer que nada corre bem, aquela pessoa não me compreende e a outra não me compreende, e vem aquelas sensações de que somos incompreendidos pelo mundo todo e que todo o mundo está errado, enfim, o mais variado tipo de reações diferentes. Mas isto tudo é uma questão de prioridades. Nós temos que ter a consciência, ou precisamos ter a consciência, que para estarmos no nosso melhor, a prioridade, acima de tudo, precisamos ser nós. Naturalmente que há circunstâncias da vida que isso pode alterar. Há circunstâncias da vida que nós precisamos passar para segundo ou eventualmente terceiro plano, mas nunca nos podemos esquecer de nós. E assim que essas fases passarem, em que nós tivemos que dedicar algum tempo a outras pessoas ou a outras matérias ou a outras circunstâncias, nós devemos ter a consciência de voltarmos a priorizar-nos novamente assim que essa fase ou que essas circunstâncias nos permitirem. E então, se nós tivermos a consciência de nos priorizarmos a nós próprios, mesmo portanto, voltando à nossa vida, como tu dizias, à normalidade e acabar o confinamento, como é que se consegue dar a devida importância a nós próprios? Priorizando-nos a nós mesmos. Essa é a forma, eu diria, essencial para toda a gente. Porque se nós não nos priorizarmos, vamos colocar sempre outras coisas à nossa frente e nunca vamos ter tempo para nós. Mas se tivermos a consciência que precisamos de, portanto, aprender, evoluir, equilibrar o nosso interior, todas as nossas emoções, acima de tudo a nossa energia, porque tudo é energia antes de ser matéria, se nós não tivermos essa consciência, então nunca vamos ter tempo para nós, nunca vamos ter tempo para dedicar a nós próprios e vamos ter essa sensação de que temos tempo para tudo, mas não temos tempo para o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. Espero que tenha conseguido responder, que faça sentido esta resposta à tua pergunta. Se tiveres mais alguma questão, alguma dúvida, senta à vontade para partilhar. Então, só aqui dar uma visualização nos comentários. Ok, o Renato fala aqui de uma questão que é sem dúvida crucial e vai muito de encontro também com o que a Ana Pinto referiu, que é a facilidade em nos distrairmos com tudo à nossa volta torna difícil criar um foco para dentro de nós. Mas a resposta a portanto, a esta questão do Renato foca-se pela questão das prioridades que eu já falei para a Ana, mas também relativamente à importância e ao entendimento que nós damos ao facto de que somos energia antes de sermos matéria. Talvez as duas perguntas entre a Ana e o Renato se encontrem, mas têm aqui alguns aspectos ligeiramente diferentes, que é a importância que damos neste caso ao nosso interior, porque nós podemos despender tempo para nós próprios, como ir para o ginásio, como ir dar uma corrida, como, enfim, fazer qualquer tarefa que seja do nosso agrado e que devemos, mas muitas das vezes isso não nos permite, não é isso que nos vai ajudar a apreciarmos a nossa companhia e mergulhar dentro das nossas emoções e entender o que se passa cá dentro. E aprendermos, acima de tudo, a entender como lidar com essas emoções e as circunstâncias da vida. Para o Renato, aliás, esta observação que o Renato fez eu considero bastante relevante, que é
nós temos que entender que, tal como vamos ao ginásio, tal como vamos dar uma corrida, sem dúvida que faz bem à nossa mente, à nossa energia, sem dúvida, mas não é isso que nos equilibra, a nossa energia. Ajuda-nos a sentir mais calmos, por, enfim, a nossa regulação bioquímica, liberar alguns neuroquímicos que nos permitem alguma sensação de paz e etc. Mas nós precisamos dedicar ao interior e para priorizarmos tanto o tempo que damos ao nosso corpo como ao nosso interior, como a meditação, o estarmos tempo em natureza, afastar-nos da sociedade, afastar-nos do social, porque é necessário, tal como eu falei de início, é preciso entender o quanto importante isso é para nós. É preciso entender que esta energia que nós temos precisa de ser cuidada, tal como o nosso corpo precisa de ir ao ginásio para estar em forma, ou precisa de atividade, de ir ao ginásio, fazer qualquer desporto. No ginásio é uma atividade comum, mas o que eu me refiro é fazer desporto, mover o corpo. Tal como fazer desporto é essencial à matéria, ao nosso corpo, a introspeção, a meditação, o aprendermos a estar com nós próprios é como exercício para a nossa energia, para a nossa alma, para o nosso espírito e para aprendermos a estar em conexão, maior conexão e entendimento connosco próprios e, acima de tudo, com o universo. Espero que tenha também feito algum sentido, Renato. Obrigado pela questão. Vão colocando à medida que eu vou falando, sintam-se à vontade para ir fazendo as vossas questões. Ok, então, voltando aqui, focando-me onde é que eu ia. Portanto, como eu estava a falar há pouco, relativamente à linha vertical para crescermos e evoluirmos esta parte interior que nós temos, que vai de encontro também com a pergunta do Renato e da Ana Pinto, o que nós precisamos de nos desconectar com o nosso interior e com o universo à nossa volta. A forma de nós nos conectarmos com o nosso... nos conectarmos com o universo e com uma maior conexão mais profunda com as pessoas à nossa volta, lá está, temos sempre que nos conectar primeiro connosco próprios. E para isso nós precisamos de solidão, precisamos de estar sozinhos, porque é a única forma que nós temos para nos conectarmos e para aprendermos sobre nós. É aí que surge essa oportunidade de evolução e que marca um ponto da nossa vida em que nós desportamos e a partir daí então nos permite que a nossa vida não seja apenas uma linha horizontal, mas que cresça também na vertical até que um dia nós deixemos o nosso corpo, este nosso veículo feito de matéria. Então, para apreciarmos a solidão, é muito, muito importante nós despirmos as nossas capas em forma de ego. As nossas capas, que pode ser interpretado como também o nosso ego. Porque todos nós, em ambiente social, temos as nossas capas. Portanto, pode ser chamado de ego, eu gosto de chamar de capas. Todos nós vestimos a nossa capa. Mas na realidade, quando estamos sozinhos connosco, em apenas na nossa companhia, nós ficamos despidos, porque resta apenas o nosso interior. Aí não importa o que é a matéria, aí nós sentimos realmente quem somos e podemos gostar ou não de quem somos, da pessoa que somos. E o problema muitas das vezes vem daí. É que quando nós estamos sozinhos, nós não gostamos de quem somos, porque quem nós somos, muitas das vezes, é uma identidade que fomos seguindo por vontade dos outros, que nos foi incutido através da educação, através da sociedade, através da nossa cultura, de religiões, enfim, de tudo o que nos rodeia desde que nós crescemos. E muitas das vezes faz-nos seguir um caminho que não é o nosso. E é aí que começam a vir os problemas, porque aí nós não nos sentimos que somos nós próprios.
Nós somos quem os outros quiseram que nós fôssemos. Nós não seguimos, no fundo, o nosso caminho. Nós não nos ligamos cá dentro e fomos entendendo o nosso caminho. E qual é o nosso caminho? E quem é que nós somos? E é este o meu caminho. Independentemente do que as outras pessoas dizem, é isto que eu sinto, é isto que eu quero e é isto que eu amo. Portanto, é este o caminho que eu vou seguir. E então, parte daí, muitas das vezes, as pessoas quando estão sozinhas, essas verdades vêm ao de cima. O que acontece é que elas próprias não sabem interpretar isso, não conseguem ter uma análise, uma percepção e uma consciência do quanto profundo todos estes temas são e muitas das vezes do quanto isto vem de trás até da nossa educação, enfim, da nossa cultura. Portanto, é muito importante para nós aceitarmos e apreciarmos a solidão, despindo as nossas capas, estando sozinhos. Nós precisamos da solidão para aprendermos a estar com ela, aprendermos a apreciá-la e aprendermos a ir despindo essas capas que nós vestimos para estar em sociedade e passarmos a entender realmente quem nós somos, e isso sem dúvida que vai abrir portas e janelas e que nos vai questionar e fazer muitas das vezes seguir outro caminho, que é realmente o nosso e não aquele que nos foi sugerido ao longo da vida. E acreditem que a partir daí tudo sem dúvida que se torna diferente. Tudo na vida começa a ser mais fácil e o entendimento de imensas, enfim, matérias passa a ser tão mais simples. Mas, ok. Voltando aqui ao nosso tema. Portanto, se nós não gostamos da nossa companhia quando despimos as nossas capas e os nossos egos, então é tempo de mudar. Precisamos da solidão para isso e precisamos de querer muito realmente essa mudança e é a partir daí que tudo passa a ser diferente e a termos um entendimento maior da vida. Muitas das vezes tenho aqui um ponto que acho que é importante referir, falar, que é o facto de muitas vezes nós não gostarmos portanto, vestimos essas capas de tal forma e temos essas capas de tal forma intrínsecas em nós que nós perdemos a identidade do que somos e a nossa identidade passa a ser mais o que temos. Muitas das vezes acontece pessoas apresentarem-me a alguém como olha, aquele indivíduo é o diretor de qualquer coisa, ou aquela senhora tem um cargo qualquer, é diretora de qualquer coisa, aquele senhor tem uma empresa de... Enfim, aquele senhor é jogador, aquele senhor é atleta, aquela senhora... mas, na realidade, isso não é o que as pessoas são. E isto basicamente está muito ligado àquelas capas que todos nós vestimos. Então, nós tanto vestimos como vendemos essas capas uns aos outros. E é muito como funciona a nossa sociedade. E eu gosto desta analogia também, que é um diretor sem roupa é simplesmente um ser humano como qualquer outro trabalhador, como qualquer outro colaborador. Portanto, despidos somos todos iguais e por dentro a mesma coisa. Portanto, é tudo uma questão portanto, da sociedade em que vivemos, estes rótulos que temos e seguirmos aqueles paradigmas e seguirmos a cultura e, enfim, aquele caminho que não é o nosso, que depois nos leva a esta portanto, dessocialização, desta perda de identidade com nós próprios e a temer tanto realmente estar sozinhos e a solidão. Portanto, muitas das vezes nós desenvolvemos essa identidade social que é diferente da nossa verdadeira
identidade, o nosso verdadeiro eu. E isso vê-se muito, por exemplo, com as redes sociais. O Facebook, o Instagram, portanto, as redes sociais são realmente extraordinárias, permitem-nos manter todos interligados, mas hoje em dia vê-se muito que, se formos, por exemplo, ao Instagram, quantas pessoas realmente partilham os momentos felizes e etc., como se tudo fosse bom, mas e procuram, aliás, naqueles momentos sozinhos em que portanto, estão solitários, a primeira reação das pessoas é pegar no telefone e ir ao Instagram e rodar com o dedo para cima no feed de notícias para ocupar a mente com o que os outros estão a fazer, com as tendências atuais e etc. E se repararem, se tirarmos esse tempo que se perde todos os dias, portanto, que talvez seja horas dos dias a ver stories e fotografias e etc, 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 se retirássemos apenas esse tempo para mergulharmos em nós próprios, todos nós teríamos tempo para aprendermos e para lidarmos com as nossas emoções. Portanto, todos nós vendemos essa capa através das redes sociais, que eu não critico, que acho que são ferramentas extraordinárias, mas que infelizmente leva a que as pessoas vivam mais a parte yang, a parte social que eu falei no início deste vídeo, e abdiquem da parte interior, de introspeção, a parte in, de nos voltarmos para dentro e sabermos estar e apreciarmos também a nossa companhia e darmos valor a distanciar-nos da parte social, porque é aí que aprendemos, sem dúvida, muito mais sobre nós. Termos tempo para ler um livro, 2, 3, 10, 20 livros. E voltando também ao tema da resposta que eu dei à Ana Pinto, é uma questão de prioridades. Precisamos de ter, em primeiro lugar, consciência de quanto é necessário, do quanto é relevante crescermos e evoluirmos. Portanto, depois da consciência, precisamos de priorizar essa consciência, precisamos priorizar-nos a nós próprios para termos tempo para aprender e evoluir. E a partir daí é um caminho, é um progresso que, como em todo na vida, leva o seu tempo e na minha opinião, é infindável, sem dúvida. A vida é, de facto, viemos cá para aprender e devemos fazê-lo até ao fim das nossas vidas, ao contrário daquele provérbio muito comum que o burro velho já não aprende. Está completamente errado. Acho que aprendemos e devemos aprender até realmente ao fim das nossas vidas. Portanto, basicamente era isto. É isto que eu tenho para partilhar convosco. Resumindo, a solidão não é algo negativo, ou não tem de ser algo negativo. A solidão pode ser, sem dúvida, muito benéfica para nós, apenas depende o que é que nós fazemos com ela. Se pegamos no telefone e nos deixamos mergulhar nas redes sociais para preencher o vazio que sentimos e preencher o nosso puzzle com peças que não são nossas, ou se fechamos os olhos, ir para a natureza, estar em contato com a natureza neste momento não é possível, mas fechar os olhos, aprender, ler um livro e irmos à procura das nossas próprias peças do nosso puzzle, que só aí sim iremos nos sentir realmente preenchidos e ter a capacidade de atingir o nosso maior potencial físico, mas acima de tudo energético. Se tiverem alguma questão, deixem aqui nos comentários. Por hoje é tudo o que eu tinha para partilhar com vocês. Alguma questão que poderei responder, sintam-se à vontade. Se não tiverem nenhuma questão, irei dar como terminada o nosso live de hoje. Eu espero que tenha sido, de facto, tenha acrescentado valor, conhecimento e que tenha feito algum sentido para vocês.
Já agora, para terminar, estava aqui a ver o meu chá e, portanto, é aqui a minha caneca. Fala um bocadinho, tem aqui uma mensagem também sobre o nosso assunto de hoje que eu ainda não me tinha percebido, portanto, vou agora virar. Portanto, simboliza aqui um bocadinho que a natureza chama por nós para nós realmente nos conectarmos com ela e com nós próprios. Portanto, vejo que não têm questões. Muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Deixem um like, partilhem este live com quem acharem que faça sentido e mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Até já.